A acusação de que nós católicos adoramos imagens é uma das mais recorrentes nos dias de hoje. Mesmo as pessoas tendo a possibilidade de acesso a tanta informação, muitos preferem colocar uma venda nos olhos perante a verdade e preferem continuar vivendo na mentira, preferem continuar vivendo no erro. Então, mesmo já existindo tantos lugares explicando o motivo de ser falsa a afirmação de que os católicos adoram as imagens, vou fazer esse vídeo explicando também quais são os 4 tipos de culto que existe dentro da Igreja Católica e por que essa afirmação de que os católicos adoram a imagem é falsa e não passa de uma falácia. A primeira coisa que nós precisamos entender é que dentro da Igreja Católica existem 4 tipos de cultos. Existe a dúlia, a protodúlia, a hiperdúlia e a latria. A dúlia, protodúlia e hiperdúlia é dedicada aos santos. Aqui eu faço a exceção de Deus, porque existe um culto que é especialmente para Deus, que é apenas para Deus, que é justamente o culto de adoração, que eu vou falar mais para frente. Tens aí a dúlia, a hiperdúlia e a protodúlia, que é dedicada aos santos, a São José e a Virgem Maria. Primeiro temos aí a dúlia, que é esse respeito e essa veneração que nós temos para com os santos. Não porque eles seriam deuses, não, porque nós mesmos assumimos que se eles são santos, são pela graça de Deus. Eles não possuem onipotência, logo não são deuses. Então não tem como alguém querer dizer que nós católicos colocamos santos como deuses, sendo que nós mesmos assumimos que eles só são santos pela graça de Deus. Não tem lógica, não tem fundamento. Acima do culto de dúlia, tem o culto de protodúlia, que é o culto dedicado a São José. Acima do culto de protodúlia, temos a hiperdúlia, que é o culto de veneração dedicado apenas para a Virgem Maria. E percebam que a hiperdúlia, esse culto que é destinado à Virgem Maria, ele está acima de todos os outros de dúlia e hiperdúlia, ou seja, de todos os outros quando falamos em relação aos santos, mas está abaixo do culto que prestamos a Deus. Por quê? Porque nem a dúlia, nem a protodúlia, muito menos a hiperdúlia, ela é uma forma de adoração. A adoração ela só acontece no culto de latria, onde ele é exclusivamente dedicado a Deus. É dedicado à Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não tem como alguém vir querer dizer que nós católicos adoramos os santos, adoramos imagens. Porque o único culto de adoração que temos é a latria, onde prestamos ela apenas para Deus. Não prestamos a latria para a Virgem Maria, para São José, para os santos, para o dinheiro, para imagens, não. Esse culto é destinado apenas para Deus. A questão de nós termos imagens não significa que nós estamos adorando, porque na Bíblia não existe uma proibição de simplesmente fazer imagens. A proibição que existe é a de fazer imagens para a adoração. Porque se você me disser que a Bíblia diz para não simplesmente não fazer imagens, você está chamando a Bíblia de hipócrita. Porque na própria Escritura diz que Deus mandou fazer imagens. Então como é que em um momento proíbe, em outro momento manda fazer imagens? Quem faz esse tipo de interpretação está faltando aí contexto. Não sei se as pessoas sabem, mas quando interpretamos um texto, devemos levar em consideração todo em que está escrito, contexto histórico, contexto geográfico, contexto social da época. Então, por isso que falta incapacidade em nós, falta capacidade, aliás, em nós, de querermos interpretar a Bíblia. Está em os grandes perigos da sola escritura, onde cada pessoa pode fazer a sua interpretação pessoal. Porque nós não temos base, não temos fundamentação suficiente para interpretarmos a Bíblia de maneira correta. Para isso cabe apenas o magistério da igreja. Mas aí já são outras questões. Então, reforço mais uma vez que nós não estamos proibidos de fazer imagens. Estamos proibidos de fazer imagens para adoração. Aí tem a explicação que leva em consideração o contexto histórico daquilo que foi escrito, mas esse é assunto para outro vídeo, outra publicação e por aí vai. E em relação ao ato de ajoelharmos perante as imagens, muita gente utiliza isso como acusação. Mas as pessoas não percebem que simplesmente o ato de ajoelhar não significa adoração. Vemos passagens
É da paixão de Jesus em que pessoas ajoelham perante a Cristo, não para ajoelhar, mas para zombar dele. No nosso cotidiano, pessoas que pedem outras em namoro, em noivado e em casamento, que se ajoelham perante as outras. Isso é adoração? Não, apenas ali um gesto de amor. Então, por que as pessoas ficam tanto associando a adoração, o ato de ajoelhar com a adoração? Porque elas esquecem que falta algo chamado intenção. Você precisa ter a intenção de adorar. Então não é porque eu ajoelhei na frente de uma imagem que eu estou adorando aquela imagem. Porque para adorar, eu preciso da intenção de adoração. Então é só uma questão de lógica, é só uma questão de você pensar. Então, vê se param, por favor, de ficar acusando os católicos de idolatria, já que nós explicamos inúmeras vezes que nós não adoramos imagens e simplesmente não damos uma afirmação. Nós explicamos o porquê esta afirmação está errada. Mas, se tu quiseres continuar no erro, aí já não é comigo. Eu fiz a minha parte e lhes dei a explicação. Agora cabe a você decidir se quer continuar no erro, na mentira, ou se quer aí abrir os olhos para a verdade.